a gente vai falar do conceito de sustentabilidade, energias alternativas e sua aplicação. O grupo de pesquisa é composto por Maria Lourenço da Silva, Renal Siberacena, Diana Esther Tuiarochi e a Isabela Dianim Bersoini, colaboradora externa. Nossa apresentação de hoje está conduzida por 3 questionamentos. O primeiro, que é energia? Depois, quais são as formas de energia? E quais os tipos de energia usadas para a geração de eletricidade? Então, vamos começar pelo primeiro, para a gente entender um pouquinho o que é energia. Então, a gente remonta lá, em 1965, o Feynman, ele ganhou o Nobel de Física, e ele, posteriormente, em 1971, ele faz suas aulas na universidade e inicia uma resposta para essa questão, falando da conservação da energia. A conservação da energia, ela é uma lei básica da física, junto com outras conservações, que é a conservação de momento, conservação da massa, etc. São leis básicas que conduzem a física, para descrever todas as mudanças que acontecem na natureza. Então, a conservação da energia, ela expressa que essa quantidade não muda. Só que a energia apresenta várias formas distintas. Mas ainda, o Feynman, ele disse, é importante perceber que a física atual não sabemos o que a energia é. Sabemos que ela se conserva. Então, a nossa segunda pergunta foi quais são as formas de energia. Então, aqui a gente elencou várias formas de energia que a gente tem presente no nosso dia a dia e que, através delas, a gente pode entender os fenômenos da natureza. E não somente isso, a gente pode brincar com elas, trocando as classes de energia entre uma e outra. Mas, como disse o Feynman, energia sempre se conserva, não importa de qual energia eu estou falando, eu vou transformar ela em outra classe de energia, mas essa quantidade sempre vai ser conservada. Então, aqui a gente elencou a gravitacional, cinética, calórica, química, nuclear, elástica, elétrica, radiante e de massa, entre outras. Então, agora, na aula anterior, a gente falou em matriz energética. Então, quais tipos de energia são usadas para a geração de eletricidade? Dizemos que a matriz energética, então, está relacionada com a emissão de gases de efeito estufa. E essa matriz é relacionada com todos os diferentes tipos de energia que abastecem os países. A gente tem nos diversos países que eles elaboram a energia de acordo com sua disponibilidade na região onde eles moram. Então, a gente tem energia solar, energia eólica, hidroelétrica, biomassa, biogás também, nuclear, geotérmica, maremotriz, de hidrogênio, de carvão, que a gente conhece mais, gás natural e petróleo, que é da qual a gente quer sair, porque essa é uma energia não renovável. Muito bem. Então, vamos começar falando da energia solar. A energia solar, ela é
proveniente do Sol. O Sol, quando impacta a Terra, os raios do Sol, eles penetram a atmosfera e aqui na superfície da Terra chega a uma determinada quantidade de energia solar que ela pode ser aproveitada como energia elétrica. Mas isso não acontece diretamente. Ela tem que ser transformada em energia elétrica utilizando um meio que seriam as placas fotovoltaicas. Agora, qual é a história do aprendizado de como fazer essa energia solar? Em 1839, o Becker ele estudava fosforescência e ele estudava os efeitos que a luz produzia nos materiais. E em um momento ele observou que a luz solar produzia efeitos elétricos. Ele relata isso em um escrito dele. Aí, então, esse foi a primeira vez que foi observado o efeito fotovoltaico. Esse efeito fotovoltaico é o efeito que hoje é utilizado para o funcionamento das placas solares. As placas solares são essa imagem que está aí do lado direito, e elas são compostas por células solares que convertem a energia do Sol em energia elétrica. Na próxima aula, a gente vai entrar mais profundamente para explicar como é que são feitas essas células solares, como é que é feita essa transferência de energia solar em elétrica e como funciona internamente as placas solares. Então, a gente hoje só deixa um pouquinho de história e a curiosidade, né? E um pouco também da história da energia solar, né? É que, igual a professora Diana falou, a gente acha que é algo recente, né? Que hoje em dia a gente, né, no nosso senso comum, começa a ver instalando mais em casa, né, em comércios, indústrias, mas remonta aí, né, de 1800, né, e pouco aí. Mas comercialmente, né, a gente tem placas ali já na década de 80 para algumas aplicações especiais, né, que, por exemplo, eles falam, né, radares, alguma coisa longe, eles usavam já essas células solares, né? E isso foi evoluindo até começarem a pensar, poxa, vamos usar para gerar energia, né, para as residências, né? E as células também, né, a gente for falar do rendimento, cada ano que passa, elas vão aumentando aí o valor de rendimento delas, né? E eu acredito, assim, que elas estão engateando também em termos de rendimento. Se a gente pega um painel solar comercial aí, a gente tem por volta aí de, no máximo, 25%, né, de eficiência, né? Enquanto na pesquisa a gente consegue ter células aí com mais eficiência, né? Acredito eu, a última vez que eu me lembre, era 60 e poucos por cento, mas eram células instáveis, né? Ou muito caras de serem produzidas, né? E outro fenômeno também que a gente vê se popularizando, né? Principalmente aqui no Brasil, aconteceu por causa da ANEEL, né? Que liberou, né, a instalação nas nossas residências em 2012, né, criando ali um protocolo que a gente pode gerar energia e abater na nossa conta de energia, né? E desde então, né, vem se popularizado cada vez mais, né? Hoje em dia está bem comum. Então, por isso que a gente enxerga, né, a energia solar hoje de uma maneira, né, mais ampla do que antigamente, né? Porque esse incentivo dá para a gente instalar em cada residência, né, as placas solares. Exato, exato. E abater na... Não somente em residência, tem projetos arquitetônicos que eles fazem o frente do prédio todo de placa solar. Então, aí Exato.
prédio mais eficiente, né? E tem também hoje em dia algumas pesquisas que eles estão fazendo telhas solares, né? Em vez de usarem painéis, usarem telhas, né? Mas ainda tá, elas são eficientemente baixas, né? Mas é tudo aquele negócio, né? Pesquisa, investimento, em breve vai estar aí comercialmente para a gente acessar, né? Ok, então continuando, agora é uma outra energia, que é a energia chamada eólica. Esse nome ela ganhou porque é uma energia que é proveniente do vento, é a energia cinética do vento que é utilizada para gerar eletricidade. Então, como é que acontece o vento? O vento ele vem por diferenças térmicas na atmosfera e o ar que ele se mexe de um lado para outro, é, fazendo umas diferenças de pressão que dá origem a esse vento que a gente utiliza nas turbinas, geração de energia eólica. Então, no gerador, a energia mecânica que vem da rotação dessas asas de turbina eólica, ela é convertida em energia elétrica e depois ela é enviada por meio de transmissão para a utilização nas diferentes regiões. E sobre a energia eólica, né? A gente pode ver que ela, né, a prospecção que a gente faz quando do setor elétrico, né, é que ela vai, né, daqui a 50, 60 anos, né, tem a maior tendência de substituir, né, a matriz hidráulica que a gente tem, né, ou seja, a energia eólica, a tendência, né, pode ser que isso mude, é de substituir as hidrelétricas no futuro, né? E assim, a energia eólica é muito boa para o ambiente, né? Porque tem baixos impactos, né? Que a gente vê aí, mas assim ainda tem impactos, né? Como qualquer outra, né? Energia também, né? Bom, a gente vai fazer, né, uma aula só de eólica também, Diana. Isso, Então a gente fala mais na próxima aula quando a na gente próxima falar só de aula. eólica. Isso. A energia hidrelétrica é a energia que ela veio ao Brasil em 1886, com a primeira usina que se chamou Marmelo Zero. Ela está aqui na região de Juiz de Fora e foi a primeira usina hidroelétrica da América do Sul. Essas fotos aí do lado são da usina Marmelo Zero, que agora a Marmelo Zero virou um museu, né, que pertence à Universidade aqui de Juiz de Fora, e tem umas novas instalações que estão produzindo energia. Essa energia hidroelétrica é uma energia gerada pela água. A força da água, ela movimenta um sistema de paz, que é a turbina, né? E esse sistema movimentado faz colocar em funcionamento um gerador similar ao gerador eólico, que em lugar de ser o vento que gira, que faz girar as pás, é a água que faz girar essas pás. E aqui no Brasil é um dos países que mais tem usina hidroelétrica espalhada em todo o país. Exatamente, a nossa matriz energética brasileira, assim, no total, é hidráulica, né? E a senhora até falou aí da questão da usina aí de Marmelos, né? Então, assim, eu tenho conhecimento da história, até porque que ela foi construída, né? Lá nessa época aí de 1800, né? Juiz de Fora, ela era, né, o que se dizem aí a Manchester mineira, né? Então, as indústrias
tecelagem aqui, elas eram muito fortes, né? E aí as máquinas, né, eram máquinas a vapor, né? E aí veio o Bernardo Mascarenhas, né? Ele estudou lá na Europa, viu algumas tendências lá e algumas pesquisas também sobre e quis, né, trazer um pouco dessa tecnologia para a gente aqui, né? E aí ele fez a usina de marmelos e conectou junto à fábrica dele, né? E colocou Isso. muitos, né, equipamentos elétricos na fábrica, né? Então foi daí que surgiu, né? O porquê dessa instalação aí, né? Dessa usina. Hoje em dia ela nem opera, né? Igual a Diana falou, era só um museu, a gente consegue ver algumas coisas, né? Que é bem interessante quem quiser visitar, porque lá você vê os comandos, válvulas de atuação, né? Diferente quando você vai numa usina mais moderna, que é simplesmente uma central de comando, vários computadores. Você não consegue ver, né, as coisas, né, de uma forma mais concreta, né? Então vale a pena a visita aí, quem puder fazer. Isso, e só para fazer a referência, né? O Centro Mascarenha, que fica aqui no final da Avenida Independência com a Getúlio Vargas, é o centro onde funcionava a tecelagem, Isso mesmo. aqui em Juiz de Fora, para quem é de Juiz de Fora, né? Isso aqui mesmo. Era ali que era a fábrica dele. Então, agora a gente tem uma usina hidroelétrica, né, que é uma das maiores que tem aqui no Brasil. Ela é binacional, ela funciona é um convênio, né, entre o Brasil e o Paraguai. Então, aí eles abastecem, né, tanto o Brasil quanto o Paraguai, e ela está localizada no Foz do Iguaçu. Iguaçu é lugar que ele tem é o encontro, né, entre a Triple Fronteira, que chamam, que é Argentina, Brasil e Paraguai. E aí Paraguai. fica o Foz do Iguaçu, onde funciona a usina hidroelétrica de Itaipu. E essa usina, né, ela era considerada aí a usina hidrelétrica maior do mundo, né? Até a construção lá da usina de Três Gargantas lá na China, né? Aham. É, força da natureza, né? Isso. Então, aqui, essa figura aí é um gerador de uma turbina da usina de Itaipu. Essa capacidade de Itaipu é de 14 gigawatts. São 20 unidades geradoras de 700 megawatts cada uma. E então, como a gente falou, ela fornece energia para os dois países. Então, tem o Brasil, que é 8,6% da energia consumida no Brasil, e 86% do consumo de energia no Paraguai. Isso. Aí, na época que foi feita Itaipu, os dois governos, tanto o brasileiro quanto o paraguaio, fizeram a construção. Então, assim, ficaram metade das unidades geradoras para o Brasil e metade para o Paraguai, né? Só que, como a gente pode ver aí, né, já supre quase toda a energia do Paraguai, né? Então ia ter sempre uma energia extra, né? E aí foi feito um acordo, né, do Paraguai, né, fornecer essa energia para o Brasil, né? E esse acordo estava sendo, acredito, até ano passado, né, ou até esse ano, né? O contrato, né, agora foi revigorado, não lembro mais os termos, mas ainda continua, né, esse contrato.
E o Paraguai vende a energia dele para a gente, né? Só que aí tem alguns poréns, né, que a gente vai ver na outra aula, talvez um pouco mais de como que o Paraguai vende, por causa que tem vários problemas, né? Não vou dizer problemas, a gente tem que fazer várias adaptações elétricas, né? Para conseguir pegar essa energia que é gerada nos geradores ali do Paraguai e transmitir para a gente aqui, né? Porque no Paraguai a energia lá é 50 Hz, né? E aqui no Brasil é 60 Hz. Então precisa, né, fazer um acoplamento disso daí para a gente poder conseguir. Isso, exatamente. Porque não pode simplesmente enviar, senão daria, né, um problema catastrófico aí no nosso sistema elétrico, né? E aí depois a gente vai ver com mais detalhes também sobre isso. Muito bem. Então, a energia que segue é a energia nuclear. Ela é bem conhecida, né? Ela esteve já nos jornais, ela está até hoje nos jornais, né? Com as notícias. Ela provém de uma reação do urânio 235. Esse é um tipo de urânio. Urânio é um químico, né? Que passa por um processo de enriquecimento. Esse urânio, esse elemento aí fica aqui nas barrinhas aqui cinza que estão desenhadas aqui, e ele passa por um processo de fisionamento por nêutrons de qualquer energia. E isso libera energia térmica que é usada para acionar a turbina geradora. Então, aqui, se vocês veem a figura, esse processo, ele esquenta essa água aqui, gerando um vapor que serve para acionar essa turbina, e dessa turbina vai para a transmissão, né? Vai para o gerador e vai para a transmissão para os consumidores. E Sim. Pode continuar, mas eu falo. Não, eu ia falar que essa energia aqui no Brasil foi gerada primeiramente em Angra 1, né? Isso. Que eu não sei aonde ficou Angra 1, aqui, em 1985, e Angra 2 em 2001. Estou aí retornando para nosso desenho. Angra 1 foi a primeira turbina, né, daqui do Brasil, e ela está precisamente na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Isso. E sobre, né, a geração nuclear, né? A nuclear é uma espécie de termoelétrica, né? Porque a gente vai falar depois o funcionamento é basicamente o mesmo, né? A gente tem a geração de calor, que vai fazer um vapor de água que vai tocar, né, as turbinas aí de alta pressão, de baixa pressão, e tocar um gerador, né, elétrico que vai ser conectado à rede, né? E assim, é bem interessante, né? É só mês passado eu fui na usina de Angra, né? Que assim, as pessoas têm medo, nossa, se vazar radiação e tudo mais. É muito seguro, né? Todos os processos são controlados, tudo é muito bem verificado. Então, assim, se também acontecer, tem todos os protocolos de evacuação, protocolos para não deixar, né, acontecer problemas que a gente já viu, né? E uma coisa que eu acho interessante também que eles falaram é que todas as usinas nucleares do mundo se comunicam. Então, por exemplo, se acontece um problema numa válvula específica de um fabricante aqui em Angra, tem que ser feito todo um estudo, um relatório, por quê, né, que deu esse problema na válvula, qual o problema, se foi problema do fabricante. Então, assim, todo esse relatório, ele é disponível para todas as usinas do mundo terem acesso. E aí, se todas julgarem, né, tem uma comissão, né, se todas julgarem, falarem, a gente não pode usar mais essa válvula, então
exclui, né? Tem um consentimento. Igual a gente vê o acidente de Fukushima, né? Por causa do acidente de Fukushima, né, houve um novo protocolo em Angra de aumentar o muro de contenção lá deles. Eu não sei se aumentou 10 metros, 5 metros, né? Então, bem, como é que fala? Tem bastante contingências, né? Mas, igual eu e a Diana, a gente estava conversando no início também da apresentação, o mundo está mudando, né? A gente não sabe o que pode acontecer, sei lá, daqui a um tempo, né? Então, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para evitar os problemas, né? Mas, né, a gente tem que... Porque é o mundo no sentido climático, né? Porque No sentido aqui o climático. acidente de Fukushima foi um tsunami que aconteceu. E Isso, aqui no Rio Grande do Sul, ele já foi inundado por um ciclone faz pouquinho tempo atrás, né? E exato, agora estão acontecendo vários ventos, várias tormentas em todas as regiões do país, que elas alteram, né, os comportamentos climáticos e aí poderia dar algum tipo de acidente. exatamente. E nessa imagem aí que a gente tem, aquela Essa aí? cúpula, né? Não, Ah, anterior mesmo, aquela que tá. Isso. Aquela cúpula lá atrás, né? Mais quadradona, ali é a Angra 1, né? Primeira Angra 1. E essa cúpula mais esférica aí, né? É Angra 2, né? E atrás, né? Onde está sendo tirada ali a foto, seria Angra 3, né? Mas as obras foram paradas novamente, né? Tava com previsão, né, em 2027 a 2030 de conclusão, mas cada vez postergado, né, esse prazo final da obra, né? Então, assim, só Deus sabe quando que vai acabar, né, essa obra aí. ok, aqui de novo o desenho simplificado, né, do funcionamento da usina nuclear, né, onde mostra o Isso. reator, o gerador de vapor, que faz mover a turbina e que essa passa para o gerador elétrico e vai para a transmissão. E, gente, só lembrando, né, a água que passa no reator, ela é uma água completamente isolada de qualquer coisa, é uma água desmineralizada, né, própria, né, para atuar ali dentro, né? E ali ela também está sob pressão, Então, né? é um E aí circuito fechado, né, isso é um aqui. circuito fechado, né? Né, tem todo o monitoramento, né? E aí ela aquece, né? Essa serpentina aí, né? No gerador de vapor, que aí de fato vai aquecer a água que entra, né? Que também tem que ser uma água ali, né? Própria, porque senão pode acontecer corrosão, né? E tudo mais, né? E aí depois que vai de fato para a turbina, né? Então, assim, se acontece algum vazamento, né, alguma corrosão no sistema, a gente consegue saber, porque essa água é medida, né, em níveis de radiação, né? Não só a água, né, os funcionários também, né? Todo dia, quando você entra, Todo quando você dia. sai, tem uma máquina ali para ver seus níveis de radiação. Se você tiver um nível fora do comum, né, aí tem uns protocolos lá para lidar com isso, né? Ok. E a biomassa? Então, eu vou continuar falando aqui de uma outra classe de energia, que é a energia de biomassa, que dela é produzida o biogás. Mas o que é biomassa? Biomassa é um conjunto de matéria orgânica que, que ela é produzida no campo, por exemplo, nos animais, a gente junta toda a matéria orgânica da agricultura e da pecuária
e elas são enviadas para o que se chama o biodigestor. O biodigestor está aqui no ciclo que está desenhado, né? E nesse biodigestor, que é um lugar fechado, as bactérias que se produzem vão decompor esse material. E essa decomposição libera o que a gente conhece como biogás. E o resíduo pode ser utilizado como biofertilizante, porque é o resíduo que a gente usualmente, quem trabalha no campo, ele já conhece, né? Por exemplo, quem trabalha no campo tem animais e todo o produto das fezes dos animais, o pessoal do campo trata, separa e depois coloca para fertilizante para o próprio campo. Então, aí, antes de ele virar fertilizante, passou pelo biodigestor, produz o biogás e depois vira fertilizante. Então, aí a gente encontrou uma outra aplicação do produto da matéria orgânica. Então, depois, esse biodigestor serve para purificar o gás, né, para utilizar, né, na energia veicular, por exemplo, e também pode ser produzida energia elétrica e energia térmica. Aí, então, os resíduos orgânicos, aqui o resumo, são processados e minimiza também a proliferação de vetores, elimina o odor exalado pelos resíduos animais e reduz a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Vocês lembram que a gente falou na aula anterior, né, acerca do gás, do CO2, né, o carbono enviado para a atmosfera a partir da produção do campo, né? Então, isso aí reduz essa emissão de gases poluentes para a atmosfera. Aí, o biogás, como já falamos, né, produz o adubo orgânico e melhora também o solo que está em torno aí para a agricultura, né? Protege as plantas contra as pragas, contra a doença. E aqui, só evidenciando o que o IF Sudeste está fazendo, no relatório de gestão, a gente tem que houve uma aquisição de um biodigestor a ser implantado no Departamento Acadêmico de Zootecnia, na seção de suinocultura da instituição, visando tratamento de efluentes gerados no setor com produção de biogás e biofertilizante. Isso aí no campus Rio Pomba, do IF Sudeste MG. Isso, e como a gente já tinha falado lá em cima, todo tipo de energia vai ter uma vantagem e também uma desvantagem, né? Então, a desvantagem do biogás aí é que ele é muito complexo e ele tem um valor muito elevado. Ele tem um alto custo, né? E ele também, apesar dele fazer bem, o ruim dele é que ele também ele faz a emissão de dióxido de carbono. Então, como a gente já tinha falado, tudo isso tem as suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Uma outra forma de energia é a energia geotérmica. Essa energia, ela surge da utilização do calor do interior da Terra para gerar energia. Ela não é muito comum. Por quê? Porque a gente tem determinadas regiões onde isso pode ser aproveitado, que elas surgem naturalmente, as fraturas das camadas rochosas e a água aquecida. Até tem locais onde a gente diz, eu vou tomar um banho termal. Então, esses são os locais onde acontece esse calor que a gente pode obter da terra.
Então, eles são enviados, né, para acionar uma turbina, onde a energia é transformada em energia mecânica rotacional e depois em elétrica, né? Aqui está o resumo do sisteminha. Então, tem o vapor da água, né, que acontece dentro da Terra. Esse vapor é enviado aqui para uma torre que transfere esse calor, né? E esse calor, esse vapor, funciona igual que a turbina nuclear que a gente mostrou, né? Ela faz mover uma turbina que faz mover um alternador e gera uma energia que vai para a rede de distribuição. Essa parte aqui é similar à energia nuclear que a gente já mostrou. Isso. Na realidade, todas elas, né, vão transformar, né, igual a de biomassa também, vai transformar, né, em calor, vapor d'água, depois na turbina, né, em energia cinética mecânica, e essa energia, né, no gerador transforma em energia elétrica, né? Isso, Então, o sisteminha é sempre igual, né? Assim, vai ter algumas diferenças, né, dependendo, né, mas a ideia, né, principal é a mesma, né? Uhum. E que a gente está focalizando a energia elétrica, né? Isso, porque no final o que a gente quer, né, é a energia elétrica, né? Mas, por exemplo, a gente poderia usar, por exemplo, para uma energia mecânica, por exemplo, igual faziam antigamente, né, com os moinhos, né, que pegava a energia, né, do vento, né, das pás e levavam ali para o moinho, né, para moer grãos, né? Hoje em dia não Isso. tem mais essa necessidade, mas a gente poderia Isso está também. mais automatizado, né? O moedor de grãos já não é através desse moinho. Exatamente. Né? Hoje em dia, a maior demanda assim, energética que a gente precisa, né, é a eletricidade, né? E também, né, para os meios de transporte, né? Mas até os meios de transporte aí, que são combustíveis fósseis, né, a gente já está vendo uma tendência de ficarem elétricos aí com o passar do tempo, né, no âmbito mais geral, né? Isso. Muito bem. Então, continuando, a energia maremotriz, ela é procedente, como diz o nome, né, do movimento do mar. Então, aqui uma foto do sistema que está instalado no Brasil, em Pecém, no Ceará. Então, que outros países têm energia maremotriz? Ou seja, não tem, eles têm projetos, né, na França, na Coreia do Sul, no Canadá, e tem outros projetos que estão em andamento, mas não é uma coisa assim, apesar da gente ter toda uma grande extensão de mar, ela não é muito utilizada. Então, tem um outro projeto que agora está no Rio de Janeiro, na UFRJ, né? Que tem também uma programa de gerar energia maremotriz, mas está no sentido de experimental. Ainda não estão fazendo a geração para as pessoas, né? É só experimental. Então, ela usa o movimento do mar e, então, aí faz o processo até, de novo, produzir energia elétrica, fazer mover aí
a geração de energia, vai para o transformador e vai para as residências. Aí esse hidrogênio. O hidrogênio, ela é a que está mais discutida agora no meio da produção energética mundial, não é? Renan. Oi? O hidrogênio é a que está sendo mais discutida agora em todos os países, né? Isso. É engraçado que, né, antigamente, antes do hidrogênio, a mais discutida era a célula combustível, né? E agora virou o hidrogênio aí, né? E a gente está vendo diversos, né, lugares, né, que estão pesquisando sobre, né? Um desses locais é a própria usina lá, né, de Angra também, né, que eles querem fazer a produção também do hidrogênio verde, né? Bom, e o... Pode falar, Sí, pode falar. no, lá em Ceará também estão, em Pecém, precisamente eles estão agora com um projeto com várias pessoas Isso. aí de empresas, né? Tratando de fazer combustível de hidrogênio. Exatamente. E aí, né, como é que é feito esse hidrogênio, né? A gente precisa, né, de eletricidade, né? Então, por exemplo, nessa figura aí, a gente tem uma usina fotovoltaica, né? E essa usina vai carregar um conjunto de bateria, né? Um agrupamento de baterias, né? E essas baterias, né, vão fornecer energia para ser realizada a eletrólise, né? Então a gente vai colocar ali alguns componentes, né, para serem feitos a eletrólise. Quimicamente eu não sei, né, qual sal, qual eletrolito que vai ser utilizado ali, né? Mas é uma reação muito simples, né? Igual quando a gente faz, né, no terceiro ano do ensino médio em química, né? A gente bota um polo positivo, um polo negativo dentro de uma água, por exemplo, com NaCl, né? Uma coisa parecida assim, né? Só que vai ser uma química, né? Que tenha, né, uma química mais otimizada para esse processo, né? E aí a gente Isso, produz o, o, o o hidrogênio, hidrogênio, né? e ele vai ser armazenado nesses tanques, né? Aí a gente pode, né, utilizar ele, né, para questão de fertilização, né? Se a gente quiser também usar para gerar energia, também a gente consegue fazer. É lógico que está em pesquisa, né? Tudo isso daí também, né? Isso, e a pergunta era que água eles usam para gerar esse hidrogênio. E tem uma em Isso. Santa Catarina que utiliza água da chuva para Uhum. poder gerar esse hidrogênio. E no caso, quando usa água da chuva, ela tem que ser também tratada, né? Porque quando chove, né, pode ser que tenha essa chuva seja, por exemplo, uma chuva ácida, né? Que tenha alguns componentes ali poluentes, né, por causa dos gases do efeito estufa, né? Então ela tem que ser tratada, né? Então vai depender assim da pesquisa qual água, né, a ser utilizada, né? E lembrando que essa água ela tem que ser tratada, ela tem que ser adicionada alguns sais, né, para ser feita a eletrólise, né? Aí o sal em si, né, vai depender, né? Aí já é uma questão mais química, né? Mas um sal que tenha, né, o melhor resultado, né? E o melhor custo-benefício também na eletrólise, né? E então, por último, não por último, sino pulando já para as energias que a gente mais conhece, né? O carvão é o produto, né? Que a gente usa ah, praticamente para todo, né? Desde que a gente nasceu, né? A gente já conhece o carvão
e para que ele é utilizado, né? Então tem carvões mais puros, tem o carvão menos puro, mas é o carvão que produz nossa energia, né? Que por exemplo, as termoelétricas aqui funcionam a carvão, não é? Isso, a matriz energética, né, por exemplo, da China, é toda baseada, né, no mais em carvão, né, por causa do recurso natural mais abundante que tem, né, naquelas regiões, né. Aqui no Brasil nem é tão comum, né, aqui a gente usa, por exemplo, gás natural, usa, por exemplo, etanol, diesel, né, outras formas, né, de combustíveis aí que a gente vai falar fósseis, né? E assim, são altamente poluentes, né? Porque entra o carvão, né? E esse carvão ele é aquecido ali, né? Libera calor, né? Ele queima e tem o duto de água aqui que passa, que a gente vai ver novamente, né? Esse circuito, né? E essa água é aquecida, vai numa turbina, né? Que vai pegar o vapor de água, transformar em energia mecânica e cinética, e no eixo dessa turbina, né, tá um gerador elétrico, né? E a gente leva para linhas de transmissão aí. E, gente, é bem poluente, tá? Usinas desse tipo, né? Tanto é que, né, Porque o a mundo fumaça, né, que o carvão elimina, né, quando queima, aí toda essa fumaça vai para a atmosfera, né? Isso. Tanto é que, assim, uma das mais, dos combustíveis fósseis, né, o carvão é uma das mais poluentes, né? Tanto é que várias organizações internacionais reclamam, né, por causa da utilização desse tipo de energia, né? Reclamam até com alguns países, por exemplo, igual a China, né? Pedem para eles mudarem, né, a, a matriz energética deles e parar de usar carvão, né? É. Aí então há uma fotografia aqui de uma usina de carvão. Todo isso vai para a atmosfera, toda essa fumaça. Exatamente, é uma fumaça bastante poluente, né? Bom, e a de gás natural e petróleo é mais ou menos a mesma coisa, né? O que vai, né, ser queimado, né, vai ser o gás natural, né, ou petróleo. Quando a gente fala petróleo, né, pode ser, né, um diesel, né, um combustível, né, fóssil, né, que é o que a gente fala, né? É porque a Então, gente coleta o petróleo nos poços petrolíferos aqui da empresa, por exemplo, e o petróleo ele é tratado, né? Ele é isso, transformado em quê? Em combustível para o carro, para o caminhão, para todos os meios de transporte que hoje utilizam combustíveis de fonte fóssil, né? exatamente, exatamente. E o Agora, esquema essa aí, aí né? Sim, pode Oi, falar. pode. Não, eu ia falar assim, só o esquema, né, de geração é a mesma coisa, né? Vai ser queimado, né, aí, né, esse combustível e vai novamente ter a água levando numa turbina, né? Essa turbina, né? Ela, ela pega a energia ali do vapor da água e ela está acoplada no eixo de um gerador que toca ele, né? Então, é mais ou menos a mesma ideia, né? Que a gente tem até aqui, né? Para gerar eletricidade, né? Só que aqui Exato. no caso a gente usa o gás natural e o petróleo para outras coisas mais evidentes que a eletricidade, né? Só que aqui a gente focalizou a energia elétrica, né? Exatamente, exatamente. É. Então, essa aí é nossa última, né? Aqui a gente tem a usina Ah, termoelétrica de Juiz de Fora.
Essa daí, né, é uma aqui perto que a gente tem, né, a UTE Ajá. aí de Juiz de Fora, que é da Petrobras, né, e ela foi a primeira usina, né, a usar o etanol, né, como combustível. Ela é a gás natural e foi a primeira a usar com etanol, né, e aí tem várias pesquisas, né, sobre o uso do etanol também, né, para usinas termoelétricas, né, porque né, reduz as emissões de gases, né, tem né, ainda os impactos negativos, porém são mais positivos se a gente for ver, por exemplo, a de carvão, né, a de diesel, né, e não só também a gente fala aí desses impactos na geração de eletricidade, né, mas a gente tem também, por exemplo, os carros aí, né, bicombustíveis, né, teve uma época aí que teve né, um programa do governo, né, que chamava Pro Álcool, né, para a gente usar mais álcool, né, e lá nesse programa, na época, listava né, os benefícios, né, de se usar álcool também, né. Nos carros, né? Isso, nos carros, exatamente. Muito bem, então essa aqui foi a nossa última fonte de geração de energia. A gente passou por muitas e não serão as únicas, né? Exatamente, existem De alguma né, forma muitos deve aparecer alguma outra forma de gerar eletricidade. sempre vai ter, né? Sempre tem pesquisas, né? Sobre, né? Mas essas aí, vamos dizer assim, comercialmente, né? São né, as mais comuns aí, né? Por exemplo, tem Isso. uma que está em pesquisa até hoje, né? Que é aquela produzir eletricidade através da compressão, né? De que você usa alguns materiais, mas assim, a única coisa que a gente vê, né, ela sendo usada em isqueiro, sabe? Aqueles isqueiros Você disse automáticos. o material piezoelétrico. Piezoelétrica, exatamente. Isso, isso. Aí a gente Mas vê se esses está produzindo materiais isqueiro. são utilizados mais para a área de aplicação médica, porque É, são difíceis, né, de produzir. Se pois você é. quiser produzir isso a uma escala social para uma cidade completa de mais de 1.000 habitantes, você não vai conseguir, né? Não Vai tem ser como. difícil de conseguir. Eu falo, não vai conseguir, não. Vai ser É, muito difícil, né? e, Mas, enfim, mas tem muitas pesquisas, né, sobre diversas formas, né? A gente falou também da célula combustível, né? Eu lembro quando eu era até seu aluno, né, Diana? Lembra lá em 2014 que a gente falava bastante da célula combustível também? é, E hoje em dia eu é. não escuto falar mais dela. Não, porque depois das pesquisas o pessoal percebe se vai ser bom, bem aplicado ou vai ser somente uma pesquisa em relação a É, isso. Aí descartam, talvez pela dificuldade de fazer ou pelo preço também, né? Se a produção fica muito cara, ela não vai conseguir sustento através de. Você não pode cobrar às pessoas um preço muito grande só porque você está gerando uma energia com um elemento caro. exato, exato. E também tem uma, né, uma, uma pesquisa aí, né, que está tendo resultados, né, que é do âmbito, né, da energia nuclear, né, porque a energia nuclear que a gente tem hoje, né, ela é de fissão nuclear e gera elementos radioativos, né? Então, assim, a gente sabe os problemas aí, mas agora estão nas pesquisas, né, da energia por fusão nuclear, né? Que é o que Isso, acontece no nosso. essas pesquisas não são novas, né? É, A gente vamos, lembra vamos ver, né? até.
até tinha um pesquisador que foi lá na Argentina a pretender fazer isso lá em Bariloche, né? E É, até eles fizeram a construção do centro de produção em uma ilha lá no Lago Nahuel Huapi, mas aí não foi para frente, né? é porque é muito caro, né? É igual o que a gente vê É que lá em Angra 3, né? é muito Difícil difícil. e caro É, também, né? é. Então, mas assim, eu gostaria de ver mais dessa fonte aí, né? Em breve, né? Vou gostar de ver aí, porque, né? Ela vai ser cara, né? Mas quem sabe, né? Com uns anos aí a gente não consiga ver bastante dela aí e talvez ela consiga trazer, né? Alguma, né, solução, por exemplo, dessas fontes que poluem bastante o ambiente, né? É. Ok, então isso aí foi tudo o que nós tínhamos para apresentar. A nossa próxima aula vai focalizar a energia solar. Então a gente vai abrir um pouquinho mais de detalhe, né, contando desde o início da energia solar, desde tanto a história quanto a forma de produzir energia solar, quais são as últimas pesquisas que estão acontecendo e essas coisas. Uhum. Então, Então, até até a lá. próxima aula. Essas aqui são nossas referências.